Bom, nós vamos fazer nesse vídeo a correção do trabalho a partir da questão número 5 dos itinerários. Então, a página é a página 113. Algumas coisas eu não vou falar por causa dos direitos autorais do ângulo, tá bom? Então, é a página 113, a questão número 5. Aí diz assim, olha, em diversos estudos é mais conveniente ou mais prático modelar não o fenômeno em si, mas algumas de suas características, como, por exemplo, a velocidade com qual o fenômeno se altera no decorrer do tempo. A partir dessa informação, leia os itens a seguir. Uma ambulância está estacionada na garagem de uma central de emergências. Ao atender a um chamado, ela se desloca da garagem até o local do chamado e, em seguida, até o hospital mais próximo. Felizmente, tanto a garagem quanto o local do chamado e o hospital estão localizados em uma mesma avenida da cidade. Um aplicativo de rastreamento instalado no velocímetro da ambulância gerou o gráfico abaixo, relacionado à velocidade da ambulância com o tempo decorrido desde o instante em que ela deixa a garagem para atender ao chamado até a sua chegada ao hospital. A partir do gráfico acima, esboce abaixo o gráfico correspondente ao espaço percorrido pela ambulância durante o período mencionado no texto. Então, tem a velocidade e o tempo no gráfico da questão. E ele quer que nós façamos o gráfico do espaço em relação ao tempo. Então, para esboçar, não precisa ser certinho, é lógico. É lógico, às vezes o seu gráfico não vai ficar igualzinho ao meu, tá bom? É espaço sobre o tempo. Então, vou até trocar de cor aqui, para dar uma noção. Então, olha, o gráfico, a velocidade, ela cresce, né? Ela vai crescendo. Então, quanto mais ela cresce, ela vai percorrendo um espaço por um tempo, vai ser o mesmo, né? Então, nós vamos nos basear nesse espaço que ela vai percorrendo por a velocidade. Então, ela é um espaço crescente, certo? Então, vai ser sempre crescente. Só que aí, de acordo com que ela diminui a velocidade, ela não retrocede em relação ao espaço que ela percorreu, mas dá uma leve queda em relação a esse espaço, mas ela não retrocede no gráfico, entendeu? Porque ela não volta para trás, ela continua prosseguindo, porque fala assim, olha, ao atender o chamado, ela se desloca da garagem até o local de chamado e em seguida até o hospital mais próximo. Felizmente, tanto a garagem quanto o local de chamado do hospital estão localizados na mesma avenida da cidade. Então, nós vamos olhando o gráfico aí, olha, velocidade. Aí sim, ela dá uma deslocada em relação ela dá tipo uma marcha ré, né, em relação à velocidade aí. Cai bastante. Aí sim que a gente dá essa queda aqui. Aí ela volta novamente, ela estabiliza essa velocidade, né? Aí ela volta a subir novamente. Então, o gráfico seria mais ou menos isso, acompanhando a velocidade. Deu para entender mais ou menos? Seguindo o gráfico dela, que ela deu uma decrescida, vai lá negativo, tá vendo? Aqui é o ponto negativo que nós fomos, e aí ela volta a crescer novamente. Então, mas seria mais ou menos isso. Que é o espaço, né? O espaço, a distância que a pessoa percorre vai ser sempre esse. Bom, letra B, aqui é a letra A. Vou voltar, colocar aqui de branco. Deixa eu colocar uma nova página. A letra B seria assim, uma doença viral se espalha em uma determinada comunidade. Epidemiologistas afirmam que essa doença possui uma velocidade de contágio conforme o gráfico abaixo. Aí tem um gráfico
velocidade de contágio em relação ao tempo. Novamente, ele vai pedir o gráfico. Esse gráfico é frequentemente utilizado com o intuito de conscientizar as pessoas dessa comunidade sobre a importância de achatar a curva representada, ou seja, há uma busca por diminuir uma rápida propagação do vírus nesse grupo. A partir desse gráfico, esboça a seguir o gráfico que representa a correspondência entre o número de pessoas infectadas por esse vírus ao longo do tempo. Então, ele tem a velocidade de contágio e ele quer que, através do gráfico da velocidade de contágio, façamos o gráfico de pessoas infectadas pelo vírus. Então, eu acho assim que pelo que ainda estudamos sobre função, são questões difíceis. Nós ainda não temos conhecimento avançado para esse nível, pelo que ainda vimos sobre função. Não são questões fáceis de resolver. Tá bom? Então, nós temos o gráfico de velocidade de contágio. Tá vendo? Ele tem uma rápida velocidade, depois decresce. Ele cresce muito, então vai ter um grande crescimento e depois estabiliza esse contágio. Então, olha, opa, eu tinha esquecido de tirar a linha aqui, deixa eu voltar para o lápis. Tem um grande crescimento, a curva. Quando está no pico do crescimento, ele decresce esse contágio. Então, ele vai e fica... Seria mais ou menos isso, as pessoas infectadas pelo vírus. Começa a ter a estabelecer. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com a Covid, né? Tem aquela velocidade teve uma velocidade de contaminação, mas depois as pessoas que foram contaminadas, não tem mais contaminação porque teve uma queda na contaminação. Deu para entender? A mesma ideia, que é um pouco lógico, né? Seria mais ou menos assim o gráfico. Grande contaminação, aí a partir do momento que está uma queda na contaminação, o gráfico se estabiliza, tá bom? Então, esse aqui é a mesma ideia da ambulância, viu, gente? Aqui ficaria tempo e pessoas infectadas pelo vírus. Questão 6. A questão 6 ela é bem grande, porém ela tem muitas respostas que são pessoais. Questão 6. Uma pesquisa relacionou o salário médio Y em milhares de reais de uma pessoa com um acréscimo de X ano de estudo após a conclusão do ensino médio. Os dados obtidos foram organizados em uma tabela e representados no gráfico a seguir. Bom, eu vou pausar aqui e já volto porque eu vou copiar o gráfico lá do plural. A pesquisa relacionou o salário médio Y em milhares de reais de uma pessoa com um acréscimo de X anos de estudo após a conclusão do ensino médio. Os alunos obtidos foram organizados em uma tabela e representados no gráfico a seguir. Aí tem a tabela, tem os salários em milhares de reais. O X representa anos de estudo após a conclusão do ensino médio e Y são salários em milhares de reais. Então, no primeiro ano ganha-se 3.000, no segundo ano 3.400, terceiro ano 4.100, não é? Por aí vai, assim sucessivamente. Aí, os dados obtidos foram organizados em uma tabela e represente-os no gráfico a seguir. Aí, tá vendo que foi traçado para o 1, escreveu 3, para o 2, foi escrever o pontinho referente a 3.4, para o 3, foi escrever no ponto 4.1, e para o 5, eu escrevi aqui, olha, já deixei prontinho. Opa, sem querer eu apaguei. Pronto.
é o ponto aqui, eu escrevi os pontos referentes para já adiantar os pontos em relação a cada salário. Isso nós fazemos muito na função afim, certo? Bom, aí tem uma linha tracejada. O que é essa linha tracejada? Essa linha tracejada aí, nós vamos ver o que é ela nas próximas questões, tá bom? Deseja-se usar os dados dessa pesquisa para modelar algebricamente a relação existente entre essas duas variáveis. Letra A. Una os pontos representados no gráfico e verifique se essa relação pode ser modelada por uma única função polinomial do primeiro grau. Caso isso não seja possível, verifique se os pontos do gráfico possuem uma tendência linear. Isso aqui é a tendência linear. Quando você tem um gráfico que ele não é uma função afim, aí você pega e traça uma reta e vai fazer uma tendência linear. Então, isso aqui é uma tendência linear. Nós esboçamos o gráfico e aí nós passamos essa linha aqui, tá vendo? Olha, passando essa linha pontilhada, ela seria o máximo possível. Deixa eu ampliar a figura aqui. Ela é o máximo possível aonde passa pelos pontos. Eu não sei se está dando para ver pelo vídeo essa linha pontilhada. Eu tinha feito os pontinhos vermelhos, né, para destacar. Então, ela é essa aqui, essa linha pontilhada aqui, ó, tá vendo? Isso é a nossa tendência linear, tá bom? Essa tendência linear, nós vamos tentar esboçar um gráfico, tentar fazer um gráfico de uma função afim para determinar um comportamento desses salários, entendeu? De como funcionam esses salários. Quando você não tem um gráfico que é uma função linear, a gente tenta estabelecer uma relação mais próxima de uma função linear. Isso é o que se chama tendência linear, que vai estabelecer de algo que é próximo a uma função do primeiro grau para tentar estabelecer uma função, tá bom? Um comportamento comum. Ou seja, se existe alguma reta que seja relativamente próximo desses pontos. Então, esses pontos, pela letra A, nós podemos escrever que eles possuem uma tendência linear. Aí seria a resposta da letra A. Então, letra B. Colocar um ponto aqui. Letra B. Então, gente, essa questão é uma questão que muitas pessoas terão diversas respostas, tá? Letra B. Uma função polinomial do primeiro grau possui o seguinte modelo para a sua lei. F de x, escrevi aqui, né? Igual a ax mais b. Sendo a e b constantes reais com a diferente de zero. Trace a reta que represente a tendência linear no item anterior e, em seguida, escolha dois pontos dessa reta para, a partir deles, obter uma constante a e b da lei dessa função. Então, você pega dois pontos da reta que você fez e faça um sistema de equação a partir dessa lei de formação da função afim e determine uma lei de formação. Então, olha, eu vou pegar os pontos 1 e 3 da minha reta, porque eu tracei aquela reta, essa reta aqui, que a de cada um vai ser de um jeito, olha. Então, do meu ponto 1 aqui, olha, deixa eu colocar uma cor azul. Do meu ponto 1 eu vou ter o 3, e do meu ponto lá em cima, olha, eu peguei de propósito, tá vendo? Aqui, olha. Lá em cima, olha, eu vou ter mais próximo do 5 na minha reta. Então, eu vou estabelecer um ponto que seja um ponto da minha reta, que é uma reta que não é muito reta, né? Um ponto 3, 5, 5, que é o mais próximo aí da reta que eu tracei, tá bom? Então, voltando aqui na minha letra B, os pontos que eu tracei, que o de cada um vai ser 1, pode ser por coincidências que na hora que eu orientei alguém em sala, pode ter sido o mesmo que o meu. Então, algumas pessoas terão função iguais a mim, outras não. Tá bom? Então, 1, 3, 5 e 5. Então, nós vamos fazer um sistema aqui de equação, que eu já resolvi aqui, então eu vou adiantar, tá bom? P igual a 3,
A vezes 5 mais B igual a 5. Só substituir aqui, olha. No lugar do x eu pus 1, no lugar do y 3. Ó. X, y. Gente, nunca esqueça disso, que o seu f de x é equivalente ao y, tá bom? Função afim, toda função. F de x é igual a y, pelo amor de Deus. Então, olha, coloquei aqui, resolvendo o sistema, dá para resolver substituição, dá para resolver, gente, dá para resolver o sistema de tantas maneiras, né? Vamos resolver aqui. Eu vou resolver por adição. Vai ficar, deixa eu só colocar ele de uma maneira mais bonitinha. Vai ficar A mais B igual a 3 e 5A mais B igual a 5. Eu vou multiplicar essa função aqui de cima por menos 1 e vou somá-la. Vou fazer aqui embaixo. Vai ficar A menos B igual a menos 3, 5A mais B igual a 5. Gente, eu vou só começar e já vou colocar a resposta para o vídeo não ficar longo, tá bom? Então, aqui vai ficar 2, 0, né? Menos B com mais B, 0. E aqui oh, meu Deus, esqueci de colocar menos A aqui. E aqui vai ficar 4. Então, aqui o meu A vai dar 0,5, né? 2 dividido por 4, 0,5. Substituindo em uma das duas funções, eu terei que o meu B vai valer 2,5, tá bom? Era essa parte aqui que eu queria adiantar. Posso substituir aqui, vai ficar 0,5, passa para o outro lado, 3 menos 0,5, 2,5. Ótimo? Bem, todo mundo entendeu? Passando para frente, tem uma letra C. Então, olha, deixa eu escrever a minha função bonitinha, né? F de x vai ser igual. Quem quer A? O meu termo A, 0,5x. Eu não coloquei em forma de fração exatamente para economizar tempo. E o meu B, 2,5. Pronto, tenho a minha F de x. Vamos para a letra C, então. Então, a sua letra C, a de umas pessoas vai ser uma, de outras pessoas serão outras. Porque nós fizemos nós estamos fazendo uma tendência linear. Então, acho que cada pessoa vai ser uma. Se você pegou outros pontos na sua função, no seu gráfico, tá? Cada pessoa vai ter uma tendência linear aí. Olha, letra C. Uma forma de medir a proximidade de reta com os pontos do gráfico é calcular a soma dos erros quadráticos, que é a soma dos quadrados da diferença entre as ordenadas dos pontos do gráfico e os respectivos valores da função obtida pelas substituições das abscissas desses pontos. Ou seja, então, a sequência dos erros quadráticos, você vai pegar o y1 menos o f de x1 ao quadrado. E é bem, assim, trabalhoso, tá? E aí você vai ter a sua sequência de erros quadráticos. Então, olha, quanto menor for essa soma, mais próxima a reta estará dos pontos do gráfico. A partir dessas informações, calculo a sequência de erros quadráticos. Novamente, cada um vai ter uma resposta. Já tem a fórmula da sua sequência dos erros quadráticos, ele deu a fórmula aí. Você tem o seu y1, tem os seus y aí que ele deu no início do exercício, naquela tabela. Você tem os seus f de x1, que você tem a sua função, não é? É só você substituir. E aí eu vou colocar os pontinhos, porque nós temos a fórmula no livro e aqui o espaço é pequeno. Então, eu vou calcular aqui os meus erros quadráticos. Primeiro, eu vou calcular os meus f's de 1. E depois, porque eu tenho os pontos que ele me deu, é 1, 2, 3, 4 e 5. Lá no início, naquela tabela inicial em azul. Ele me deu 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que calcular f de 1 de cada um deles. Aí, depois, eu vou calcular o meu erro quadrático. Tá bom? Então, primeiro, meu f de 1 vai ficar
0,5. Estou substituindo isso aqui aonde, professora? Na minha função que eu calculei na letra B, tá bom? Mais 2,5 igual a, isso aqui vai dar 3, eu estou adiantando, viu, gente? F de 2 vai ser 0,5 vezes 2 mais 2,5. Isso aqui é a minha função que eu acabei de calcular na letra B. Isso aqui vai dar 3,5. F de 3, 0,5 vezes 3 mais 2,5 vai dar 4. F de 4, 0,5 é o dobro da F de 2, né? Mas eu vou calcular. Mais 2,5. E dobro da F de 2, tô ficando doida. Desculpa, gente, é só o dobro aqui, né? Depois só com 2,5 não dá nada de dobro. 4,5. F de 5, 0,5 vezes 5 mais 2,5. Desculpa a letra aí, que eu coloquei uma letra um pouquinho maior para ficar mais fácil e acaba que ficou um pouquinho embolado, né? Deixa eu colocar a letra mais fina para ver se melhora aqui para mim. Então, a sequência vai ficar o S. Acho que melhorou, né? A letra mais fina, ficou melhor mesmo. Então, isso aqui vai ficar 3 menos 3. Mas de onde que vem esse 3? Da tabela, azulzinha. A fórmula não é y1 menos o f de x1? Não tá aqui em cima, olha. Ah, é verdade. Então, esse y vem da tabela. Esse aqui vem daqui. Ah, então, próximo. Vou colocar aqui novamente, continuando. Mais, tem que escrever aqui ao quadrado. Mais 3,4 menos. Quanto que deu? Esse 3,4 vem da minha tabela, em azul. Menos 3,5 que eu calculei lá em cima. Seguindo a fórmula, gente, tá bom? Mais o 3 na tabela é 4,1. Da minha fórmula é 4 ao quadrado. Mais da tabela o 4, 4,5, 4,6 da tabela. O da minha equação é 4,5. Eu vou tirar isso aqui, arredar para o lado para caber. Pronto. Ao quadrado. Mais 4,9. 4,9 menos 5. Esse aqui vai ficar negativo? Não vai, porque é o quadrado, né? Erro quadrático. E aí, olha, fazendo tudo isso, eu vou adiantar que vai dar 0, aqui vai dar 0,1 ao quadrado, então aqui vai dar 0,1. Então, fazendo todo esse 4, meu erro quadrático vai ser 0,04. Eu acho um erro pequeno, viu, gente? Graças a Deus, né? É um erro pequeno. Então, próxima questão. Letra D. Esse vídeo vai ficar grande, tá? Coisa dividida em 2. Complete o valor dos erros quadráticos obtidos a partir da função que você determinou com seus colegas. Se alguém tiver obtido uma função que tem um valor menor que a sua, escreva a sua lei da função obtida. Bom, compare com o meu aí, tá bom? Então, essa é pessoal. Letra E. Calcule o valor do seu erro quadrático para um conjunto de pontos do enunciado, utilizando a função cuja lei seja o valor obtido é maior, menor ou igual aos valores registrados anteriormente. Bom, no meu caso vai ser igual, porque é a mesma função. Então, no meu caso, é igual. Tá bom? F. A partir da função que representa a tendência linear e que mais se aproxima dos pontos do gráfico, responda. Primeiro ponto. Qual é a estimativa de salário médio de uma pessoa que acabou de concluir o ensino médio? Então, baseando na nossa função, f de x igual a 0,5x mais 2,5. A pessoa que acabou de concluir o ensino médio, vai ser f de 0, vai ser 2,5 vezes 0, 0.
R$ 2.500 salário, R$ 2.000 e meu Deus, que jeito. R$ 2.500. Ah, tá. Será, gente? Será que é isso tudo? Vou terminar o ensino médio de novo. Ai, ai. Qual é a estimativa de aumento de salário que uma pessoa terá a cada acréscimo de um ano de estudo? Então, a cada acréscimo de um ano de estudo, né, é dado pelo coeficiente A, é dado pelo coeficiente de linear. Então, é 0,5, ou seja, R$ 500, tá bom? Então, vai ser R$ 500. Então, a cada um ano, a pessoa vai ter um aumento de R$ 500 aí. Então, vamos para a próxima. Número 7. Número 7 também é uma questão de tendência linear, tá bom? Uma equipe de jornalismo gostaria de divulgar as informações obtidas da pesquisa apresentada na questão anterior, em especial os resultados obtidos no último item. No entanto, essa equipe julgou que a pesquisa coletou poucos dados, o que pode ter comprometido as conclusões a que chegaram. Para isso, refizeram a pesquisa e dessa vez coletaram 30 pares de dados. O gráfico corresponde aos dados representado abaixo. Letra A. Trace a reta e escreva a lei de uma função que indica a tendência linear dos pontos deste gráfico. Lembre-se de que, se necessário, é possível comparar o seu resultado com o de seus colegas por meio do valor de sequência, o valor do erro quadrático. Bom, gente, ele colocou esses gráficos, ele colocou esses gráficos aí no para vocês fazerem, né? A resposta também vai ser pessoal, né? Mas a ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma daquele outro exercício. Bom, como eu mostrei, eu tô com muito medo do vídeo ficar muito grande, mas a ideia é basicamente a mesma. Traça uma reta, escolha pontos que vai facilitar a escolha da sua função, faça um sistema. Eu fiz a minha função na letra A da 7. Você pode fazer ela de forma digital. Bom, os passos para fazer ela de forma digital é você pegar uma planilha do Excel e fazer o seguinte passo: olha, digitar as informações relativas das colunas X e Y no intervalo correspondente, clicando na célula X e arrastando a seleção até o último valor de Y digitado, tá bom? No menu superior, selecione a opção Inserir e em seguida clique em Gráfico. Quando o gráfico for mostrado no menu lateral, selecione Configuração e em seguida altere o gráfico de linhas para um gráfico de dispersão. Neste menu lateral, selecione Personalizar e clique no item Série. Neste item, selecione a opção Linha de Tendência. Abaixo da opção Linha de Tendência, na opção Marcador, selecione Usar equação. E aí você vai ter uma equação que vai te dar o mesmo gráfico que você faria na mão, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês esse passo a passo para vocês fazerem ela de forma digital, ou então, que aí vai ficar mais fácil para vocês. Mas a ideia é a mesma da questão 6. Afinal de contas, a 7 é a questão 6 mais requintada, tá bom? Então, eu não vou fazer por causa do tempo. Vou fazer só a letra B, as conclusões da B. A equação que vocês vão encontrar digital, usando os valores da letra A, vai ser essa aqui, ó. F de x, eu vou ter que colocar essa equação para vocês. Usando ela digital, 0,505x, 5x mais 2,23.
Na letra B, é só usar o Excel, ou então a planilha Google. Não é difícil. Colocou os dados, selecionou e inseriu essa gráfico de linhas, depois seleciona a equação como eu já disse, tá bom? Que você vai ter. Eu posso fazer em sala. Essa dá para fazer em sala com vocês, se alguém desejar. Letra B. A partir da função f de x, a partir das informações obtidas no item anterior, verifique se houve alterações das respostas às perguntas. Qual é a estimativa do salário médio de uma pessoa que acabou de concluir o ensino médio? A partir do salário vai ser f de 0, né? Vai ser 2,23 mil. E o outro tópico vai ser R$ 505, não é? Então, mudou. Questão 8. Os 3 gráficos a seguir representam situações parecidas. A quantidade de juros em milhares de reais gerado pelo empréstimo de um mesmo valor por um cliente em 3 bancos distintos em funções do tempo decorridos em relação à contratação desse empréstimo. Os gráficos 1 e 2 representam variação linear, enquanto o gráfico 3 apresenta variação exponencial. Em qual caso as grandezas representam nos eixos coordenadas são diretamente proporcionais? Bom, é só olhando, né? Quais gráficos aí vocês acham que as grandezas são grandezas diretamente proporcionais? Eu vou colocar, comparando aqui, gráfico 1. Olhando os gráficos. Nós temos 8:1. O ponto é proporcional a 16:2, que é proporcional 24:3, ó, todos vão dar divisões exatas. T2:4. Sempre vai dar igual a 8. No gráfico 2, 9:1, isso que é diferente. Isso aqui já é diferente. De 15:2 é diferente de 21:3. Então, já vi que não é constante, né? Isso aqui é constante. Não. O gráfico 3. Dois para 1 é igual a 4:2, mas aí chega aqui já é diferente, ó. 8:3. Então, não também. Então, só o gráfico 1. Próximo. Letra B. Nos casos em que as grandezas não são diretamente proporcionais, calcule as variáveis da quantidade de juros em relação à quantidade do primeiro mês durante 4 primeiros meses do empréstimo. Então, vai ser do gráfico 2, escrevi aqui. 15 menos 9 e vai dar 6. 21 menos 9 vai dar 12. 27 menos 9 vai dar 18. Gráfico 3. Vai ser 4 menos 2, vai dar 2.
8 menos 2, 6 e 16 menos 2 dá 14, né? Pronto. Aí tem um tópico aqui ainda nessa questão, né? Verifique em quais casos as variações obtidas anteriormente são diretamente proporcionais. Então, gente, dá para ver que é no gráfico 2, né? É só ir fazendo, olha, gráfico 2. É só ir fazendo 6 sobre 2 menos 1 vai ser proporcional a 12 sobre 3 menos 1, que vai ser proporcional a 18 sobre 4 menos 1. Isso aqui vai dar sempre 6. Já no gráfico 3, nós teremos 2 sobre 2 menos 1. Não dá, né? No gráfico 3 já não dá. 6 sobre 3 menos 1. 14 sobre 4 menos 1. Então, já não é. Letra C. Usando a estratégia de proporcionalidade explicitada no item anterior, em quais gráficos é possível determinar a quantidade de juros no 10º mês após a contratação desse empréstimo? Nos casos em que for possível, obtenha a quantidade. É no gráfico 1 e 2, né? Então, ficaria assim, olha, por causa da proporção. Quantidade sobre 10. Porque é proporcional ao tempo. Vai ser igual a 8 por 1. Por causa da taxa de juros. Isso aqui vai ser igual a 80. Oh, meu Deus, sem querer, era para fazer um 80, virou um quê? Agora, no outro gráfico, é a mesma coisa, né? No gráfico 2. Usando Q menos 9 sobre 10 menos 1. Vai ser proporcional a 15 menos 9, 2 menos 1. Gente, eu vou colocar a resposta por causa do tempo. 63. Aqui é Q, tá? Q igual a 80. Pronto. Número 9. Observe os valores da tabela a seguir. Aí tem uma tabela e diz, letra A, verifique se a grandeza y é diretamente ou inversamente proporcional à grandeza x. Bom, ela vai ser inversamente proporcional a x, pois se nós observarmos o produto de seus valores, vai ser sempre constante, né? Se eu multiplicar 0,5 vezes 24, 1 vezes 12, 2 vezes 6, vai dar sempre 12. Então, ela vai... E as grandezas, quando são inversamente proporcionais, o produto dos seus... Se eu multiplicar x vezes y, vai dar sempre 12. Então, é inversamente proporcional. O produto deles dá sempre 12, tá? Expliquei isso no início do ano, faz muito tempo. Letra B. Represente o sistema de coordenadas abaixo os valores descritos na tabela. Nomeie a curva que contém esses pontos. Então, simplesmente vão pegar e fazer um gráfico. Bom, gente, ele vai dar mais ou menos, vocês vão traçar os pontos e ele vai dar uma curva mais ou menos assim, tá bom? Eu não vou colocar os pontos aqui por uma questão de tempo, mas a curva será mais ou menos igual a essa que eu coloquei aqui, tá bom? E é isso. Vou fazer agora a última, uma das últimas questões, que é do capítulo 6. Agora eu não sei se é só a 5 ou se é a 4 e 5, eu sinceramente não lembro. Eu acho que é só a 5, né? Mas... Ou é a 4 e 5, não lembro, gente. Eu vou fazer a 4 e a 5, porque na dúvida eu vou fazer as duas. Vou fazer a 4. Considerando ainda a equação 2x menos 5 e menos x menos 1, menos 2, aliás, maior que zero, e as funções, tem as funções aí, responda aos itens a seguir. Letra A.
Determine a raiz de cada função. F de x. Gente, é só aquela questão lá, é só colocar os pontos, tá? O x, cada x ali, vai traçando a abscissa ordenada. Aí passa a reta, tá bom? Aquilo a gente tem feito muito em aula, então, por isso que eu pulei. É muito fácil. Determine a raiz de cada função. F de x. 2x. Determinar a raiz de cada função. Ah, tá. Então, vai ser 2x menos 5. Coloca igual a zero, né? A raiz da função é o zero da função. Então, 2x vai ser igual a 5. X vai ser igual a 5 sobre 2. Aí, o da outra função, que é g de x, igual a menos x menos 2 igual a zero. Menos x menos 2 igual a zero. Menos x é igual a 2. Multiplica por menos 1. X é igual a menos 2. Pronto, determinamos, né? Letra B. Faça o esboço do gráfico estudo o sinal de cada uma das funções. Então, letra B, estudar o sinal da função. Vou colocar as duas linhas aqui para facilitar o estudo da minha função. Então, o sinal de f de x, aqui vai ser de f de x e aqui vai ser de g de x. A raiz dessa foi 5 sobre 2, não é? A solução. E dessa foi menos 2. Então, eu vou estudar a f de x. F de x, ela vai ser maior do que zero. A partir daqui. E ela vai ser menor do que zero a partir de 5 sobre 2. Já a função menos x, ela é o contrário, que ela é uma função decrescente. Então, inclusive o sinal dela, ela é decrescente, né? Fiz errado aqui. Ela vai ser decrescente, a g de x. Então, ela vai ser o contrário, ela vai ser crescente desse lado, decrescente desse lado. Certo? E menos 2. Pronto. Letra C, construa um quadro de sinais a partir do item anterior. Gente, quadro de sinais é isso aqui, ó. Esse aqui é um quadro de sinais. Aí nós vamos colocar as raízes de cada uma delas. Esse aqui vai ser o menos 2. Aqui vai ser o 5 sobre 2. E aí eu vou estudar o sinal de cada função. Aqui vai ser o sinal da f de x, faltou uma linha, da g de x. Vou colocar mais uma linha aqui. E do produto das duas, tá? Porque a função que nós estamos estudando é o produto das duas. Então, olha, g de x colocar assim os pontos. Ela vai ser negativa a tudo aqui e a partir do 5 sobre 2 ela é positiva. A f de x. A g de x ela é positiva aqui e negativa a partir do menos 2. Então, agora o produto. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, o produto delas vai envolver isso aqui. Está entre a solução dessas funções estão entre as duas funções. Tá bom? Então, é isso que é o estudo de sinais desse produto de equações. Então, letra D. Eu vou até subir aqui para fazer a letra D para permanecer com essa
Letra C. Letra D. Com base no quadro de sinais, determine quantos números inteiros satisfazem essa equação. São 4, né? São 4. Vai ser o menos 1, 0, 1 e 2. Letra E. Determine o conjunto de solução. Então, o conjunto de solução vai ser x pertence aos reais, tal que está entre menos 2 e 5 sobre 2. Isso é a nossa solução. Vamos para o número 5. E último, né? Ficou grande, mas é a solução de tudo, viu, gente? Considere a inequação 9 menos x ao quadrado. Agora é uma função racional. É a mesma ideia, tá bom? Nossa, essa aqui é muito boa. Eu fiz muito sobre as funções quadráticas, não foi? E dessas aqui não deu tempo. Mas a ideia é a mesma, de todas elas. Então, f de x igual a 9 menos x quadrado e g de x igual a menos 3x mais 1. Responda, letra A. O que ocorre com o denominador da expressão indicada na inequação quando x é igual a 1/3? Não existe divisão por zero, né, gente? Então, quando x é igual a 1/3 aqui, olha, vai ficar, olha, menos 3x mais 1 tem que ser o quê? Diferente de zero, né? Então, vai ficar menos 3x igual a menos 1. Então, não pode, tem que ser diferente de 1/3. Então, não pode. Letra B. Então, acontece divisão por zero, não pode acontecer. Letra B. É possível escrever um numerador da expressão indicada na inequação em um produto de duas funções do primeiro grau? No caso afirmativo, escreva. Sim, é possível. Sim, é possível, né? 9 menos x ao quadrado, a gente pode escrever isso aqui é a diferença de dois quadrados, né? 3 mais x vezes 3 menos x. Letra C. Abaixo dos itens anteriores, esboça o gráfico das necessidades com seus sinais. Então, nós teremos 3 tipos de função. Uma que eu estudei com vocês em aula, que é a função quadrática, e outro da função afim que eu acabei de fazer, que é do denominador. Tá bom? Então, a função quadrática nós fizemos em aula. A função afim, ela vai ser decrescente. E a quadrática, ela vai ser côncava para baixo, porque o 9 aqui, o x aqui é decrescente, então ela vai ser côncava para baixo. Então, se ela é côncava para baixo, os valores positivos de x vai estar aqui em cima e os negativos estarão aqui, olha. Em relação à parte decrescente, aqui é a parte positiva e a negativa está do outro lado. Aí a gente tem que fazer na letra D, deixa eu colocar só as raízes, né, que vai ser menos 3 e 3. Aqui vai ser menos 3, e aqui vai ser 3, e aqui vai ser 1/3, né? Vai ser até vazio, 1/3. É uma bolinha vazia, aberta. Na letra D, ela vai pedir o estudo de sinal, né? Vai ficar assim, letra D. Ficou muito top. Deixa eu fazer todos eles. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Então, olha, f de x
G de x e a divisão de f de x por g de x. Então, aqui vai ficar a menos as bolinha fechada, né? Menos 3 e 3. Positivo, negativo. A bolinha aberta num terço, porque não pode divisão por zero, né? Tudo positivo. Tudo negativo. Tudo negativo. E aqui o estudo de sinal. Menos com mais, menos. Mais com mais, aqui, deixa eu colocar a raiz, né, gente? Mais com mais, mais. Tô olhando aqui, o livro do professor tem solução, né? O homem fez errado. Mas mandar um e-mail para eles depois. Mais com menos dá menos. E menos com menos vai dar mais. E aqui nós teremos a solução. Lembrando o intervalo, tá vendo? Que nós teremos uma solução aqui no intervalo aberto. Aí a solução fica o seguinte, olha. Nós teremos duas soluções. Duas soluções que eu falo assim, um conjunto de duas soluções, tá? É uma só, mas ela vai ser dividida assim, quer ver? X pertence aos reais, tá ok. Está entre menos 3 ou x é maior que 3. Porque ela vai estar entre... Ele quer os valores pelo estudo... O que ela quer? Ela quer valores maiores que zero. Aonde ela é maior que zero? Ela é maior que zero entre menos 3 e 1/3 e depois do 3, entendeu? É isso que nós vamos olhar. O que ela quer? Se ela quisesse valores menores que zero, aí a gente colocaria que está entre 1/3 e 3 e valores menores que menos 1/3. Não, ela quer valores maiores que zero. Lá no início do enunciado, lá no início falou que a divisão maior ou igual a zero. 9 menos x ao quadrado menos 3x mais 1 maior ou igual a zero. Aí a minha solução desse gráfico aqui vai ser baseado no início do enunciado, gente. Tá vendo? Olha. Isso aqui, ó. Ela falou que é isso aqui, olha. Valores maiores que zero. Lá no início do enunciado, ela falou que queria isso aqui, olha. 9 menos x ao quadrado sobre menos 3x mais 1 maior ou igual a zero. Então, esse maior ou igual a zero aqui, olha, é o que eu vou olhar aqui. Se fosse menor que zero, eu ia olhar isso aqui, ó, mostrar com laser para não ter confusão. Aí eu ia olhar isso aqui, olha, se fosse menor que zero. Mas não, ele quer maior que zero. Por isso que eu selecionei isso aqui como minha resposta, tá bom? Então é isso. Obrigada. Qualquer dúvida, tiramos na sala de aula. Fiquem com Deus.